Meus filhos me deixaram sozinha no aeroporto, mas um milionário revelou: eles vão se arrepender. Maria estava sentada em um banco duro e desconfortável do aeroporto de Guarulhos, cercada por rostos sorridentes e abraços emocionados. O diário de sua vida começava a ser escrito em lágrimas e solidão. Com 62 anos, seu coração pesava ao lembrar da viagem que havia sonhado por tanto tempo, mas que agora parecia um fardo. Seus filhos, bem-sucedidos e ocupados, não puderam acompanhá-la. O que aconteceu com a família que eu criei? Ela se perguntava enquanto observava famílias se despedia. Cada aperto de mão e cada beijo pareciam um punhal em seu peito, lembrando a ela de quantas vezes sacrificou seus próprios sonhos em prol deles. O gosto amargo do desapontamento se misturava à saudade, e aquela cena era um eco do que ela deixara para trás. Em meio ao seu desânimo, um homem elegante, de cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, se aproximou. Ele se apresentou como Alberto, um milionário prestes a embarcar. Maria se sentiu um pouco confusa. O que um homem assim faria em meio a tanta dor? Em poucos minutos, sua tristeza se transformou em desabafo. Alberto, com um olhar acolhedor, escutou sua história e compartilhou a própria trajetória. Você não está sozinha, Maria. Assim como você, eu também me perdi em um mar de realizações financeiras, mas o que eu realmente queria eram relacionamentos. O sucesso não trouxe a felicidade que eu esperava. Maria sentiu suas defesas caírem. Era como se Alberto pudesse enxergar seu coração despedaçado. Mesmo com toda a dor, ele trouxe uma nova luz. Eles vão se arrepender, Maria. A vida é muito mais do que dinheiro e carreira. Uma onda de esperança começou a brotar em seu peito. Maria refletiu. Será que o afastamento de seus filhos era uma escolha consciente ou fruto das circunstâncias da vida? As perguntas ecoavam em sua mente. A conversa tomou um rumo inesperado quando Alberto mencionou que seus filhos, apesar de aparentarem ter uma vida perfeita, também enfrentavam dificuldades financeiras. A revelação fez o chão sumir sob seus pés. Como poderiam estar lutando e, ao mesmo tempo, deixá-la de lado? A revolta misturava-se à impotência. Como mãe, essa luta deveria ser compartilhada. Dividida entre a necessidade de ajudar e a dor do abandono, Maria sentiu uma determinação renovada pulsar dentro de si. O clima do aeroporto passou a mudar. A chamada para o voo se aproximava. Alberto incentivou-a a dar o primeiro passo, sugerindo que, ao invés de esperar que eles enxergassem o erro, talvez fosse hora de ela se colocar à frente. Ele se despediu com a promessa de que o amor sempre pode ser resgatado. Maria viu Alberto se misturar à multidão e, de repente, o desespero começou a dar lugar a uma nova intenção. A vida é curta, e ela deveria ser a protagonista da sua própria história. O telefone no bolso vibrou. Uma mensagem do filho a fez sentir um aperto no peito. Seus olhos se encheram de lágrimas. O texto era breve, mas carregado de saudade e desejo de conexão. O que aconteceria quando ela retornasse? As perguntas giravam em sua mente enquanto ela se levantava do banco. O que diria a eles? Como fariam para reconstruir o que se perdeu? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara. Maria estava pronta para a transformação. E assim, com um batimento forte no coração, ela caminhou em direção à saída, determinada a não deixar os laços familiares se desfarelar em meio ao silêncio. Maria respirou fundo enquanto atravessava as portas de vidro do aeroporto. O ar quente e a movimentação frenética de São Paulo a envolviam em um abraço diverso, onde pessoas iam e vinham, cada uma com suas histórias, sonhos e desilusões. Ela sentia um misto de ansiedade e esperança pulsando em seu coração. As palavras de Alberto ressoavam em sua mente, iluminando um caminho que antes parecia envolto em incertezas. A primeira coisa que decidiu foi buscar um lugar onde pudesse ficar sozinha por um momento. Um café aconchegante apareceu à sua vista. A atmosfera era leve e convidativa, com o aroma do café fresco preenchendo o ar. Maria se sentou em uma mesa próxima à janela, observando a vida passar lá fora.
e pela primeira vez em muito tempo deu um espaço à sua própria voz interna. Era o momento certo para refletir sobre tudo o que acontecera. Ali, com a xícara de café quente em suas mãos, Maria se lembrou das risadas de seus filhos quando eram pequenos, dos momentos de alegria em família, das festas de aniversário, dos desenhos coloridos espalhados pela casa. Mas esses momentos pareciam tão distantes agora, envoltos por um silêncio que a machucava. Como o tempo poderia ter se afastado assim? Seria possível recuperar o que se perdeu? Enquanto pensava, decidiu que não podia mais ser apenas a mãe que esperava por um telefonema. Ela queria ser a mulher que toma as rédeas da própria vida. Ouvindo a música ambiente suave, um sorriso involuntário brotou em seus lábios. A vida ainda pulsava, mesmo que estivesse repleta de desafios. Logo, Maria pegou seu celular e, com as mãos trêmulas, começou a escrever uma mensagem para o filho. Oi, meu amor. Queria muito conversar com você. Podemos nos encontrar? O coração batia mais rápido a cada palavra digitada. O envio foi seguido por um longo suspiro. Ela estava vibrante, cheia de esperança, mas também com medo do que sua mensagem poderia desencadear. Após alguns minutos, o celular vibrou novamente. O coração dela disparou ao ler a resposta. Claro, mãe. Quando você quer se encontrar? As lágrimas de emoção começaram a escorregar por sua face. Era um pequeno passo, mas suficiente para acender uma luz na escuridão do seu coração machucado. Maria sentia que a conexão estava se reerguendo, mesmo que lentamente. Ela respondeu rapidamente, sugerindo que se encontrassem naquele mesmo dia. Queria sentir seus filhos perto, entender suas lutas e, ao mesmo tempo, mostrar que não estava sozinha. Enquanto caminhava de volta para a agitação da cidade, os pensamentos de Maria se misturavam. Ela queria que seus filhos soubessem que poderia ajudá-los, que poderia ser um suporte para suas dificuldades. Mais importante ainda, estava disposta a reconstruir os laços que haviam se desgastado com o tempo. E se seus filhos estivessem dispostos a ouvir? E se eles tivessem se afastado por não saberem como alinhar suas vidas com a dela? A verdade era que, diante do seu desejo de recomeço, tão poderosa quanto a saudade, havia uma expectativa renovada. Com o céu começando a escurecer, Maria se preparava para o encontro que poderia ser o ponto de virada em sua vida. Mas à medida que se aproximava do destino, uma nova nuvem de dúvida começou a pairar sobre ela. E se eles não quisessem ouvir? E se o diálogo fosse mais difícil do que ela imaginara? As perguntas giravam na cabeça dela enquanto seu coração se enchia de esperança, mas também de uma inquietação crescente. O que realmente aconteceria quando se reunissem novamente? Maria atravessou a cidade a passos largos. O som do trânsito e as vozes apressadas ao redor dela se misturavam em uma sinfonia de ansiedades e esperanças. A cada esquina, sua mente flutuava entre o que poderia dizer e o que deveria ter dito antes. Lembrou-se de um tempo em que seus filhos corriam atrás dela, pedindo carinhos e atenção. Foi um esforço imenso não deixar que a tristeza a dominasse. Quando chegou ao local combinado, um pequenino parque em meio ao caos urbano, seu coração parecia querer saltar pela boca. A luz do entardecer filtrava-se pelas árvores, criando um ambiente quase mágico, mas sua mão continuava suada, trêmula e cheia de dúvidas. E se eles não chegarem? E se eu não saber como conduzir a conversa? Pensou angustiada. Sentou-se em um banco, tentando se acalmar. Os pássaros que piavam nas árvores pareciam a única companhia que lhe restava. Ela fechou os olhos, pensando no que Alberto tinha lhe dito. Ele a encorajara a ser mais forte, a não se deixar abater pelos fracassos. Mas agora, essa força parecia tão efêmera. O tempo passava lento, e cada segundo parecia um ano. O celular em seu bolso vibrava, mas Maria hesitou. Até que um pensamento surgiu em sua mente, levando-a a abrir a mensagem. Estou aqui, mãe, já cheguei. Um misto de alívio e petrificação tomou conta dela. Ele veio. Era um primeiro passo, mas também uma montanha de expectativas. Quando olhou para o lado, lá estava Lucas, seu filho mais velho. Com uma expressão de dúvida em seu rosto, ele hesitou por um instante,
como se não soubesse se deveria abraçá-la ou apenas se sentar. Maria respirou fundo e deixou seu corpo decidir. Ela se levantou e, em um impulso, abraçou-o forte. Ele pareceu surpreso, mas logo correspondeu ao gesto, mesmo que com frieza. O silêncio pairou entre eles, como um pano pesado que cobria uma conversa ainda não dita. Lucas quebrou o gelo. Mãe, o que você queria conversar? Sua voz soou tensa, e a dor nas palavras dela fazia qualquer frase parecer insuficiente. Era um momento crítico, feito de medos e expectativas de ambos os lados. Maria lutou para juntar as palavras. Eu só queria que soubessem que estou aqui, que eu me preocupo, que eu nunca parei de amar vocês. Assim que começou a falar, um nó em sua garganta dificultava a fluidez de sua voz. Ele a olhou, a expressão desconfiada, mas ao mesmo tempo mais suave. Havia uma ferida que precisava ser exposta. Mas como? Antes que pudesse responder, uma figura conhecida apareceu à distância. Júlia, sua irmã, que também era uma parte importante da história deles. E a expressão dela não deixava espaço para dúvidas. Estava carregada de sentimentos, como se o peso de tudo o que tinha acontecido a tivesse trazido até ali. Quando as duas se encontraram, ambas sentiram a energia do momento. A conversa prometia não ser fácil, e o confronto com os sentimentos era inevitável. Maria não sabia se gostaria ou temia que sua irmã também trouxesse à tona tudo o que estava enterrado. Oi, Júlia disse, mas antes que pudesse continuar, o olhar de Lucas se endureceu. Por que vocês duas estão aqui juntas? O que está acontecendo? A tensão subiu e Maria percebeu que o momento a qual tanto esperara começava a se transformar em uma tempestade de emoções. Eu só queria que a gente conversasse sobre nós, sobre a família, Maria disse, mas suas palavras pareciam insuficientes. A incerteza sobre como adentrar a dor e o medo de ferir ainda mais os laços os envolviam como névoa. Ela olhou de uma para a outra. Estava claro que aquela conversa, tão esperada, poderia desencadear uma avalanche de revelações, que poderiam tanto unir a família quanto desmantelá-la ainda mais. E no fundo, uma pergunta ressoava. Seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? A expressão no rosto de Lucas era uma mistura de confusão e raiva. Maria percebeu que ele se sentia como se tivesse sido puxado para um mar de problemas, sem se preparar para a profundidade da conversa que estava prestes a acontecer. Júlia, com a voz carregada de emoções reprimidas, tentou intervir. Não vamos começar assim, com brigas. Mãe, talvez devêssemos esclarecer algumas coisas antes de tudo. Maria balançou a cabeça, tentando organizar seus próprios pensamentos. Eu sei que as coisas não estão bem entre nós. Eu sinto como se estivéssemos todos em mundos diferentes. Sempre busquei o melhor para vocês, mas talvez eu não tenha conseguido da forma certa. Suas palavras eram um pedido de desculpas, e ao mesmo tempo um reconhecimento de uma dor que parecia crescer com o tempo. Lucas cruzou os braços e olhou para o chão. Mãe, você sempre esteve tão ocupada trabalhando. Não me diga que agora você quer algo diferente, que quer ser uma família de novo. Isso parece tão forçado. A frustração na voz dele ecoou como um tom de batida violenta. Seu desapontamento era palpável. Maria queria explicar que o tempo que passou longe não significava que ela tivesse se esquecido deles. A culpa a corroía, e a raiva dele parecia um eco de cada momento em que ela sentiu que havia falhado. Por um breve instante, ela vislumbrou o que poderia ser um futuro mais harmonioso, mas a realidade era diferente. Eu não espero que tudo se conserte da noite para o dia, filho. Eu só quero que a gente comece a falar, que possamos compartilhar o que guardamos dentro de nós. Júlia olhou para o irmão em busca de uma conexão, um sinal de que ele também queria abrir seu coração. Lucas, você não percebe que precisamos disso? Não só pela mãe, mas por nós também. Você sabe que nem tudo é culpa dela. Nós também tomamos decisões que nos afastaram. O olhar dela era firme, mas compreensivo. Silêncio. Um silêncio que carregava a esperança de que talvez, só talvez, aquilo pudesse ser o início de algo novo.
Maria sentiu uma onda de emoção, uma mistura de medo e expectativa, e foi então que o celular dela vibrou novamente. Olhou rapidamente, apenas para ver uma mensagem de Alberto. Você está bem? Lembre-se do que conversamos. A lembrança de suas palavras a fez sentir uma leveza momentânea, mas também trouxe à tona uma nova questão. Seria abrir seu coração o suficiente? Seriam eles capazes de enxergar o amor que ainda existia, mesmo sob a dor? Está tudo bem, mãe? Lucas perguntou, sua voz já mais suave. Ele parecia estar mais presente, um raio de luz em meio à tempestade. Maria decidiu que era a hora. Eu preciso dizer uma coisa, e peço que vocês ouçam antes de reagirem. Antes que pudesse se expressar de verdade, um grupo de crianças passou correndo por eles, rindo e brincando despreocupadas, como se estivessem vivendo em um mundo onde não existiam dores. A cena foi quase poética, mas trouxe à tona outro sentimento em Maria. A saudade dos tempos mais simples, em que tudo parecia mais fácil. Como eu sinto falta de momentos assim, de ver vocês sorrindo juntos. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, e sem perceber, uma fração do peso que carregava começou a ser aliviado. A visão da inocência fez com que Lucas e Júlia se olhassem. Havia um entendimento silencioso entre eles. Talvez a gente precise mesmo conversar. De verdade. Lucas finalmente disse com um leve suspiro, parecendo aceitar que estavam numa nebulosa de sentimentos complexos. Mas antes que eles pudessem se comprometer a se abrir, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem de Júlia apareceu em seu celular. E ao olhar, Maria viu que não era apenas uma simples notificação, mas uma verdade que poderia mudar tudo. Mãe, você precisa saber de algo importante sobre o passado. A atmosfera esquentou novamente, e o alívio que começava a emergir foi substituído por um novo dilema. Um novo ponto de interrogação que ameaçava desestabilizar tudo. O que mais se escondia sob a superfície? Maria sentiu o coração acelerar. As palavras que Júlia havia enviado a deixaram inquieta, como uma faísca prestes a atear fogo a um material inflamável. O que seria tão importante que sua filha sentia a necessidade de fazer esse aviso? Havia tantas coisas ainda não ditas, tantas verdades enterradas na areia movediça do orgulho e da dor. Sobre o que você está falando, Júlia? Perguntou, a voz embargada por um misto de curiosidade e ansiedade. Maria buscou o olhar da filha, tentando visualizar as respostas naquela expressão que tinha se tornado familiar, mas que agora estava envolta em mistério. Não sei se é o momento, mãe. Júlia respondeu hesitando. O olhar dela balançou entre Lucas e Maria, como se estivesse pesando as consequências de abrir uma caixa que deveria permanecer fechada. Eu quero saber. Por favor, me diga. Maria insistiu, um pouco mais alto do que pretendia. Não era só o desejo de saber que a movia, era também uma necessidade. Ela sentia que precisava enfrentar os fantasmas do passado, não apenas por ela, mas por todos ali. Lucas virou a cabeça, começando a participar da conversa. Júlia, se é algo que pode mudar tudo, precisamos ouvir. Temos que parar de evitar as coisas, só nos fazendo mais mal. Era uma nova postura, uma disposição para o diálogo que Maria não esperava dele, mas que a fazia sentir um fio de esperança. Depois de um breve momento de silêncio, como se estivesse recolhendo coragem, Júlia respirou fundo. Lembra quando a gente era pequeno e a gente costumava ter aqueles jogos de tabuleiro em família? Muito antes de tudo começar a desmoronar? Seus olhos brilharam ao lembrar dos dias mais leves, mas rapidamente se tornaram sérios. Claro, eu adorava aquele tempo, aqueles risos, as brincadeiras. Maria murmurou, perdida nas lembranças. Mas logo viu que não era esse o ponto. Certa vez, encontrei um diário seu, mãe. Um caderno com anotações sobre a nossa família, sobre você, papai. O silêncio que se seguiu era tenso. Os turistas ao redor continuavam a mover-se, mas para Maria e seus filhos o mundo havia parado.
A atmosfera estava pesando, como se o próprio ar houvesse sido drenado da sala. E o que havia nesse diário, Júlia? Maria perguntou, engolindo em seco. Ela já sabia que tudo poderia ser revelador, mas não tinha ideia da profundidade que aquilo poderia ter. Você mencionou algumas coisas que mudaram tudo entre nós. Ela hesitou, a voz tremendo ligeiramente. Sobre a sua infância, sobre seus sentimentos em relação a nós e a tudo o que aconteceu com o papai. E a última entrada me marcou. Você falou sobre um segredo que você nunca contou. As lembranças daqueles escritos começaram a inundar a mente de Maria. O que havia escrito em um momento de fraqueza? O que ela escondeu? A confusão a envolveu e ondas de culpa a inundaram. O que poderia ser tão devastador que mesmo anos depois ainda consumiria tanta dor? Lucas, a despeito de suas próprias lutas emocionais, chegou um passo mais perto. O que era esse segredo? Mãe, dê-nos respostas. Precisamos disso. Precisamos saber. A determinação na voz dele refletia não só uma busca por verdade, mas também uma busca por cura. Maria olhou para os rostos de seus filhos, interrogativos e vulneráveis, esperando por uma revelação que talvez pudesse alterá-los para sempre. O peso daquelas palavras ainda não ditas a prendia, mas, ao mesmo tempo, sentia que não poderia mais viver com essa nuvem pairando sobre sua vida. Seus lábios estavam prestes a abrir, e toda a sua história, longas noites de mágoa e encontros interrompidos, se preparava para ser exposta. Mas antes que pudesse dizer algo, a frenética mensagem de Alberto ecoou na sua mente, trazendo à tona a condição de sua relação com ele. Talvez não seja só sobre nós. Maria hesitou, ainda sem saber como articular as complexidades de sua vida pessoal. E no fundo, ela sabia que os segredos e as verdades sairiam como uma torrente bege, mudando tudo o que conheciam. O que mais havia em sua vida que poderia complicar ainda mais as relações entre eles? A tensão crescia. Cada segundo parecia uma eternidade. Era hora de abrir o coração, mas seriam eles capazes de suportar a tempestade que estava prestes a se formar? Maria sentiu as palavras travadas na garganta. O peso da cena a envolvia, e cada olhar que recebia de Júlia e Lucas parecia uma carga adicional. O mundo à sua volta continuava a girar, mas para ela o tempo havia congelado. A chamada da verdade a convidava, mas o medo a segurava no lugar. O que os filhos poderiam sentir se soubessem? A ideia de decepcioná-los a esganava. Afinal, eles já tinham passado por tanta coisa. Seria realmente o momento certo para revelações que poderiam desmoronar em suas mãos como um castelo de cartas? Escutem, decidiu finalmente a voz trêmula. Não é fácil para mim, mas eu vou tentar. O olhar de Júlia, ansioso, e a expressão firme de Lucas a encaixaram em um compromisso que não podia mais evitar. Na verdade, o que eu escrevi no diário era sobre uma parte da minha vida que eu sempre escondi de vocês. Começou a respiração pesada. Sobre o que aconteceu quando seu pai e eu nos separamos. Havia coisas que eu não compreendia a começar. Coisas que me machucaram. Eu não sou perfeita e nunca fui a mãe que vocês mereceram. Enquanto falava, lembranças invadiam sua mente. A dor do divórcio, os sussurros maldosos, o isolamento. O diário, que um dia fora um refúgio, agora parecia uma espada de 2 gumes, cortando suas ilusões de uma vida perfeita. Fez uma pausa, avaliando a reação dos filhos, mas percebendo o olhar atento de Júlia e a intensidade de Lucas. Eu hesitei porque temia que vocês reagissem assim como eu reagi naquele tempo. Mas havia um homem, Alberto. Conheci ele pouco depois de nos separarmos, e entre nós tudo começou leve e bonito, mas... A voz dela falhou por um instante, enquanto enxugava uma lágrima solitária que escapava. Mas o que, mãe? Instigou Júlia, com a voz ansiosa. O que aconteceu? Ele me ofereceu apoio quando eu mais precisei. Criei vocês sozinhos, e isso nunca foi fácil. Mas eu olhei para ele e vi um amor que não era suficiente.
Ou talvez eu pensei que não merecesse um amor verdadeiro. A culpa se formava em seu peito, e ela sabia que a cada frase as peças desse quebra-cabeça familiar estavam lentamente se movendo. Os filhos estavam em silêncio, absorvendo tudo. Lucas, mais apegado à verdade, insistiu. Você ainda ama ele? É por isso que você não consegue seguir em frente? A pergunta cortante fez Maria hesitar. Não é tão simples, Lucas, respondeu, seus olhos marejados. O amor é complicado e muitas vezes nos leva a lugares que não esperávamos. O que eu mais quero é que vocês entendam que fiz o que fiz por não saber como lidar com a dor e o medo. O ambiente estava carregado, a tensão palpável. Júlia olhou diretamente nos olhos da mãe. Mãe, se você não se abrir para nós, como espera que possamos nos curar juntos? Não somos mais crianças. Nós precisamos de você, mas de você inteira. A fala de Júlia atingiu Maria como um raio. Era a visão que ela não tinha percebido, uma luz na escuridão. Enquanto as emoções a atravessavam, a pressão de esconder sua verdade se tornava insustentável. Mas havia uma nova camada de confusão, como uma sombra que teimava em não desaparecer. O que mais poderia surgir do passado? Existiria algo que poderia mudar tudo novamente? E assim, no coração de Maria, uma nova determinação começou a se formar, mesmo entre suas inseguranças. Precisava falar, não apenas por ela, mas por eles. Há mais uma coisa. A frase escapou de sua boca. Eu sempre tive medo, e não só por mim. O olhar de Lucas e Júlia se intensificou, e Maria percebeu que estava prestes a abrir um novo capítulo, um que poderia incluir segredos ainda mais profundos. Realidades que poderiam deixá-los todos à beira de um abismo. Ela respirou fundo, antes de continuar. Maria engoliu em seco. O que ela estava prestes a revelar não apenas exporia suas fraquezas, mas também poderia afetar seus filhos de maneiras que ela não conseguia prever. O olhar de Júlia e Lucas já era uma mistura de expectativa e desespero. O silêncio era ensurdecedor, uma pausa que parecia durar uma eternidade. Quando eu falei que sempre tinha medo, eu me referia à possibilidade de perder vocês. A possibilidade de não serem capazes de me perdoar, disse ela, a voz embargada. Lembrou-se do momento em que decidiu deixar Alberto, como se estivesse jogando fora uma parte de si mesma. A separação e todos os erros que cometi, tudo isso me fez acreditar que, se vocês soubessem, poderiam me ver como uma fraude. Mas, mãe, nós somos pessoas. Não bonecos que você esconde atrás de uma cortina, exclamou Júlia, a indignação transbordando. Precisamos entender, não apenas aceitar. Se você nos impede de saber, você evita que a gente aproveite a vida ao seu lado. Maria encarou a filha, percebendo que a dor e a confusão eram mútuas. Era uma conversa que ela sentia que deveria ter acontecido há anos, mas sempre hesitou, acreditando que protegia os filhos. O que protegia, afinal? A desilusão ou o amor? Meus filhos, o que eu mais quero é a felicidade de vocês. Errei e ainda estou aprendendo. A vida nem sempre se desenrola como planejamos. Eu queria ser esse modelo perfeito, mas falhei em ser verdadeira. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, Maria sentiu que pela primeira vez poderia começar a se libertar do peso que carregava. Mas como podemos ajudar você se você não compartilha a dor? Questionou Lucas, o olhar intenso. Estamos aqui, mãe. Vamos enfrentar isso juntos. Vocês não precisam se sentir sozinhos. A sinceridade na voz do filho tocou Maria de uma maneira que a fez querer desatar os nós que entupiam sua garganta. É que, além do medo de decepcioná-los, também tinha o medo de reviver memórias que pensei ter deixado para trás. As palavras escaparam, como se um turbilhão de emoções quisesse ser liberado. Ela se lembrou do dia em que decidiu não procurar Alberto, do alívio passageiro que sentiu, mas que logo deu lugar a uma saudade doída. Ele me fez sentir viva de novo, mas ao mesmo tempo cometi o erro de confundir o amor dele como um remédio para minha dor. Não percebi que escondia coisas de mim mesma e de vocês porque estava imersa no meu próprio luto. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora não era um silêncio opressivo.
Havia uma cumplicidade, uma sensação de que estavam todos interligados por essa verdade dolorosa. Então, o que você quer que nós façamos? Perguntou Júlia, seu tom mais suave agora, como se tentasse amaciar a ferida aberta. Maria respirou fundo, sentindo coragem crescer em seu interior. Preciso que vocês me ajudem a enfrentar essa memória. A verdade continua sendo parte de mim, e eu quero lidar com isso juntos. Não sei o que vai acontecer, mas eu lhes prometo que nunca mais vou esconder nada. As emoções borbulhavam dentro dela. Novas realidades estavam prestes a se concretizar, mas havia uma nova esperança na forma de um novo começo. E o que mais, mãe? Insistiu Lucas, seus olhos curiosos buscando mais revelações. Um frio na barriga a atingiu ao perceber que havia algo que ainda não tinha mencionado. Um detalhe que poderia mudar tudo novamente. O tipo de revelação que poderia não apenas esclarecer seu passado, mas também iluminar o futuro dos três. Porque, além disso, há algo que aconteceu depois. Maria hesitou, e a urgência no olhar dos filhos a instigou a prosseguir. Algo que pode fazer vocês questionarem tudo o que achavam que conheciam sobre mim e sobre nossa família. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de expectativa e trepidação. O que ela estava prestes a contar seria mais um peso ou a chave para a libertação. Maria sentiu o peso das palavras pairando entre eles como uma tempestade prestes a estourar. O coração pulsava em seu peito, e sua mente girava em busca das melhores formas de explicar o inexplicável. Vocês lembram do último Natal? Aquele dia em que tudo parecia ficar normal? Perguntou, tentando encontrar as palavras certas. Júlia e Lucas compartilharam um olhar confuso. Eles recordavam o Natal, mas o que havia de especial nele? Naquela noite, tudo parecia bem, mas havia algo indo muito além das luzes piscantes e dos risos. Algo que eu não consegui compartilhar com vocês, continuou Maria, forçando uma respiração profunda. Eu recebi uma ligação de Alberto. O nome ecoou no ar, como uma nota dissonante em uma música familiar. Júlia e Lucas trocaram olhares. A menção a Alberto sempre conduzia a uma sensação de estranhamento. Era como lidar com uma sombra em suas vidas. E o que ele queria? Perguntou Lucas, a necessidade de resposta acentuando o tom de sua voz. Ele me disse que havia dúvidas sobre tudo, que não sabia como viver com a escolha que tinha feito. O desespero na voz dela era palpável. E que se eu quisesse, poderíamos tentar novamente. O silêncio voltou a reinar, mas agora com uma nova tensão. As lembranças de seu passado voltaram, os momentos bons que compartilharam, as promessas não cumpridas. Vocês têm que entender que minha decisão não foi só sobre mim. Eu estava pensando em vocês, no que seria melhor. E tudo isso me consumiu. Maria sentia lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, mas a urgência das revelações não deixava espaço para a fragilidade. Mas você não nos deixou escolher, merecíamos saber, disse Júlia, a voz carregada de ressentimento e dor. Eu só não queria que vocês passassem pelo mesmo desespero que eu passei, explicou Maria, a voz se quebrando. E então eu desliguei. Foi uma escolha impensada, mas fiz como forma de proteção. Um profundo silêncio tomou conta da sala, como um manto pesado. Maria sabia que suas palavras tinham a capacidade de ferir, mas eram a única ponte para a honestidade que tanto acalentava. E se isso não fosse tudo? Maria subitamente teve uma ideia que a fez tremer. Eu acabei descobrindo que ele tinha feito algo mais, algo que poderia mudar tudo. Lucas olhou fixamente para a mãe, o rosto expressando uma mistura de curiosidade e medo. O que você quer dizer com isso? Maria hesitou por um momento. Ele tinha se reestruturado, criado uma nova vida, e me disse que ainda me amava, mesmo depois de tudo, que estava disposto a me procurar, não só como ex-esposa, mas como alguém que gostaria de recomeçar, junto com vocês. Um turbilhão de emoções atravessou os rostos de Júlia e Lucas. De início, a raiva se misturou com a preocupação. A ideia de ter um novo pai,
um pai que deixara tudo para trás, parecia uma linha tênue entre esperança e decepção. Mas e se ele não estiver sendo sincero? E se você se machucar de novo? Júlia perguntou, a voz novamente mais suave, quase implorando por proteção. Maria percebeu que a verdade que antes parecia uma libertação, agora trazia consigo um peso ainda maior. Era uma encruzilhada. Ela poderia abrir a porta para o futuro ou permanecer ancorada em medos passados. A vida de todos eles dependia de uma escolha. Eu não sei como isso vai acabar, confessou Maria. Mas um dia, se vocês estiverem prontos, vão ter que decidir também. O que desejamos para o nosso futuro? O que nos manterá juntos? A sala estava repleta de expectativa. Cada palavra que Maria tinha dito era um tijolo na construção de seu novo caminho, mas também uma frágil teia que poderia se romper a qualquer momento. E apenas a resposta de seus filhos poderia responder a essa pergunta. O ar pesado na sala parecia quase compacto, e cada um deles sentia o peso de uma escolha ainda distante. Maria olhava para os rostos dos filhos, tentando decifrar seus sentimentos. Ela percebeu que cada segundo de silêncio era como uma eternidade, arrastando-se diante de um mistério que precisava ser desfeito. Lucas quebrou a monotonia, claramente inquieto. E se ele está só brincando com seus sentimentos? Não podemos nos deixar levar por promessas vazias. Foi fácil para ele ir embora, mas e o que nós sentimos? Seu tom era de uma defesa intensa, uma tentativa de proteger a mãe e a si mesmo, mas na verdade apenas ressaltava a fragilidade do momento. Filho, eu entendo suas preocupações, Maria respondeu, a voz tremenda. Mas eu não posso ignorar o que ele tem a dizer. O que se não forem apenas palavras? O que se houver um caminho que não consideramos? Júlia interrompeu com fervor. E se você se magoar de novo? Não queremos ver você sofrer. O olhar dela parecia implorar, como se as palavras pudessem inverter a situação. Precisamos conversar sobre nós, sobre o que queremos. E não me venha com essa ideia de que essa ligação de Alberto é a solução mágica. Eu só quero ser feliz, Júlia, Maria exclamou, sentindo a frustração borbulhar dentro dela. Se ele está disposto a mudar, eu preciso saber mais. Eu não quero viver na dúvida para o resto da vida. O clima estava em ebulição. Cada palavra lançada era como uma faca, cortando mais fundo na frágil teia de seus laços. Maria percebeu que o amor deles estava à prova, como um ímã atraindo e repelindo sentimentos contraditórios. Maria, é difícil para nós também, Lucas declarou, a voz um pouco mais calma, mas ainda angustiada. Não sabemos como lidar com isso. Sabe o que nós queremos? Proteger você, e também a nós mesmos. Me conta o que realmente isso vai representar. Maria fechou os olhos, buscando um momento de paz em meio ao turbilhão. Um pensamento passou pela sua mente. O amor que queria resgatar poderia destruir o vínculo que havia construído com seus filhos. E pensar que Alberto poderia se intrometer em suas vidas novamente, como uma tempestade incontrolável, a fazia estremecer. Eu não sei o que é certo, confessou ela com a voz trêmula. Mas eu sei o que sinto. E é a primeira vez em muito tempo que sinto que as coisas podem mudar. Tal como tudo que passou, eu estou disposta a enfrentar a dor se isso significar alguma chance de felicidade verdadeira. Júlia e Lucas trocaram olhares, reconhecendo a vulnerabilidade da mãe. Era como se, naquele instante, as barreiras entre eles se dissolvessem, mas a dúvida permanecia. Vamos conhecer Alberto. Antes de qualquer decisão, precisamos entender quem ele se tornou. Lucas finalmente sugeriu, quebrando o gelo que os cercava. Precisamos estar todos juntos nessa. Não dá mais para ficar no escuro. Maria sentiu um alívio temporário. Isso poderia ser uma oportunidade de reconciliar suas vidas e não apenas a sua. Quando a proposta se formou entre eles, aquela pequena chama de esperança pareceu iluminar a sala. É isso que eu quero. Um último diálogo, murmurou com os olhos brilhando. Mas a insegurança ainda persistia. A ideia de uma reunião com Alberto soava tanto como uma promessa quanto como um sinal de alerta. A grande questão era: o que estava em jogo?
E os fantasmas do passado seriam mesmo capazes de mudar? Enquanto pensava nisso, um toque do celular a fez dar um pulo. Uma mensagem chegou de Alberto. A qualquer hora estarei esperando. Estou dando o primeiro passo. O coração de Maria disparou. Ela olhou nos olhos dos filhos e por um breve momento a incerteza se dissipou, mas logo foi substituída por uma nova onda de preocupação. Afinal, o que eles realmente estavam prestes a enfrentar? Era claro, um novo capítulo estava prestes a começar, mas a pergunta permanecia no ar. Seria essa a melhor escolha para eles? Maria sentiu que um universo de possibilidades pairava no ar. Era como se cada palavra não dita, cada sentimento aprisionado, estivesse prestes a se manifestar em sua vida. O encontro com Alberto se tornava a oportunidade que ela tanto esperava, mas também o criador de novas tensões. Vamos nos encontrar com ele, juntos, sugeriu Lucas, seu olhar confiante. Você não deve enfrentar isso sozinha, mãe. Estamos com você. Maria conseguiu vislumbrar uma saída nesse apoio. O desejo de reconectar a família falava mais alto que o medo. Júlia assentiu, um misto de preocupação e compaixão em seu olhar. Eu só quero que você esteja pronta para o que vier. Se ele realmente mudou, tudo bem, mas precisamos estar alertas. Essa era a voz da razão que Maria precisava ouvir. Agora, enquanto andavam em direção ao café onde se encontrariam com Alberto, o coração de Maria pulsava como um tambor ansioso. As lembranças do passado começavam a surgir em sua mente, mas agora havia um compromisso. Uma nova promessa a ser feita. O compromisso de transformar o medo em esperança. Ao entrar no café, o aroma de café fresco e doçura pairava no ar, aconchegando-lhes em um manto que poderia ser reconfortante ou opressivo. E lá estava ele, sentado, elegante como sempre, com um semblante que misturava expectativa e insegurança. Maria respirou fundo, fazendo um esforço para se manter firme. Oi, Alberto, disse ela, a voz ecoando mais forte do que sentia. Os olhos dele brilharam ao vê-la, mas rapidamente se focaram nos outros dois. Olá, Júlia, Lucas, ele cumprimentou, um quase sorriso tentando suavizar o clima tenso. O clima espesso da conversa precisava de um corte firme. Precisamos falar sobre o que aconteceu. O que você realmente deseja, Alberto? Maria não hesitou. Se tivesse expectativa, queria que fosse clara, sem rodeios. Ele a encarou, os olhos cheios de sinceridade. Eu percebi que deixei a minha vida se transformar em uma corrida desenfreada. Apelei para o sucesso, que me isolou. Quando te liguei no Natal, percebi que tinha perdido algo que ninguém mais poderia me dar. Uma família. O silêncio que se seguiu foi difícil, mas Maria disse a si mesma que precisava ouvir. Você fez isso sabendo que também nos machucou profundamente. Não pode simplesmente dizer que quer voltar e esperar que tudo esteja bem. Júlia se adiantou, sua voz firme. Esperamos sinceridade aqui. Eu sei, o que fiz foi errado, mas aprendi a importância da família e estou disposto a mudar. Quero ser o pai que vocês merecem. Quero ser parte da vida da Maria novamente. Alberto explicou, as palavras saindo de sua boca como um fardo que ele finalmente libertava. Antes que Maria pudesse responder, Lucas interveio, a imprudência da juventude se manifestando. E se você sair de novo? E se a história se repetir? A desconfiança e o medo estavam desenhados em seu rosto, mas Maria percebeu que também havia um anseio escondido por trás daquela proteção. Só o tempo dirá. Todos nós cometemos erros. Mas sou grato por vocês estarem aqui. Alberto confessou, sua vulnerabilidade soprando palavras carregadas de um peso inegável. Maria olhou para os filhos. Aquela era uma oportunidade. Mas o caminho não seria simples. Não quero que vocês sejam apenas pontes para a minha felicidade. Este é um momento frágil que precisamos trabalhar juntos por todos nós, disse Maria, seu olhar firme. Foi então que um novo clima surgiu. O passado poderia ser um fardo, mas agora, algo frescor trazia uma nova vida para o grupo. Convencer um ao outro será parte dessa jornada,
Maria declarou. E eu quero garantir que, independentemente de qualquer coisa, a verdade e o amor prevaleçam. Isso era o que eles precisavam ouvir. Que a família não era apenas um termo etéreo, mas um laço construído diariamente, por ações e decisões. Alberto acenou com a cabeça, parecendo genuinamente tocado. Estou aqui para isso, para mostrar que o amor pode superar até os maiores desafios. Maria sentiu uma onda de alívio. A jornada que o trio tinha pela frente não seria fácil, mas havia um caminho a ser trilhado com novas expectativas. Juntos poderiam buscar a verdade e a cura, não apenas para eles, mas para toda a família. E assim, enquanto as palavras fluíam, Maria percebeu que não era apenas uma nova chance para Alberto. Era uma chance de renovação para todos eles. Aquela conversa poderia transformá-los ou desfazer tudo, mas a única forma de alcançar um destino compartilhado seria através da honestidade brutal. A cada frase proferida, a presença de cada um sentada ao redor da mesa tornava-se mais palpável. Juntos, estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Mas, mais importante, estavam prontos para enfrentar sua história de frente. E ali, no café em São Paulo, um novo capítulo começou. Não era apenas sobre aceitar o que surgiu do passado. Era sobre moldar o futuro. Um futuro onde a família não seria mais uma ideia perdida em meio a negócios e sucesso, mas sim um laço precioso, um refúgio. Maria sorriu, um sorriso insurgente nascendo na esperança. Era o momento dela. E eles estavam prontos. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias chegarem a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Precisamos saber o que você achou. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar essas histórias.